gente... Mas você foi a responsável pela Lauren precisar vir a público e falar que isso era uma mentira? Eu quero saber o grau de comprometimento dessa fanfic. Cara. E o que tem de Maia em você e seu na Maia? Eu queria ter mais Maia na vida. A Maia, gente, pra quem ainda não assistiu, por favor, assista. Mas a Maia é do cu riscado. Vocês têm muitas cenas Sim, de pegação. Sim. Como é que é pra gravar isso? Ah, uma delícia. E eu quero saber se vai rolar rebuceteio em checkmate. Fala, minha tribo! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio super especial aqui do Lugar que Fala Podcast, esse espaço de celebração da nossa comunidade. É muito bom ter vocês aqui de volta, mas eu vou começar com uma notícia bombástica que, infelizmente, a Suzy Brasil sumiu. Ela saiu para comprar cigarro, nunca mais voltou e me deixou aqui sozinho para cuidar da nossa filha, que continua sem nome. Inclusive, eu vou pedir a vocês para escreverem aqui nos comentários sugestões de nomes para nossa filha. E, por favor, se vocês encontrarem com Suzy Brasil pelas ruas, manda ela voltar para casa. Eu não sei cuidar de criança, não sei como cuidar dela. Ela tem coisas estranhas à noite, eu tenho um pouco de medo. Então, é isso. Se inscrevam, comentem, mandem sugestões de nomes e vamos começar esse episódio. Pelo amor de Deus, eu vou botar essa criança para dormir. Roda a vinheta. Pessoal, hoje a gente tem aqui comigo a mente criativa por trás do enredo de Checkmate. Ela é paraense, escritora, desde os tempos de Lan House, a gente vai falar sobre isso, ex-fanfiqueira e hoje autora de livro, e com uma legião de fãs, Evelyn Souza. E com ela, a gente tem a atriz que dá vida a Maia Manoela, a personagem mais enigmática e apaixonante da série. Ela é atriz, ginasta, apresentadora de reality, ex-miss, musa da representatividade lésbica e do close certíssimo. Natália Rosa, que saiu das quadras, direto pro palco da atuação. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Que honra É um receber prazer, vocês aqui. viu? Tá aqui com você. Para os fãs de Checkmate, fiquem aqui comigo, porque eu também tenho muitas perguntas e eu imagino que vocês têm também. Elas são terríveis, né? No bom sentido. No bom sentido. E no mal, claro. às vezes, um pouquinho também. Hoje aconteceu uma coisa pela primeira vez aqui nesse podcast, que foi, eu recebi DMs de fãs Jura? querendo saber endereço do estúdio para encontrar vocês. Eu achei melhor não fornecer esse tipo de informação sensível, porque a gente nunca sabe, né? Zelando pela segurança, né? Da nossa Exatamente. coisa. Eu vivi a loucura de Rebelde Brasil. Você então já sabe muito bem. eu sei o que os fãs são capazes É verdade. de ir no melhor e no pior. Né, gente? Mas é um prazer receber vocês. Ai, a gente Obrigada. Eu fico muito impressionado com esse movimento de criação de conteúdo cultural, artístico, de mulheres para mulheres. A gente recebeu a Lela aqui, que é uma querida. Ai, que amor. Ela é uma querida demais. E é muito, muito foda mesmo ver mulheres fodas fazendo coisas fodas. Parabéns. Muito obrigada. A Muito gente fica bom. muito feliz de representar de alguma maneira, né? Para as outras mulheres que querem se sentir representadas de alguma forma. Então, eu acho que é um passo muito importante pra gente. E eu vou começar contigo, porque assim, eu queria saber como é que se deu essa trajetória de fanfiqueira. Pra quem não sabe o que é fanfiqueira, o que é fanfiqueira? Gente, fanfiqueira é a pessoa que escreve sobre outros famosos, casais, Fanfics. que elas Ficções gostam. de fã. Essa fã que a gente Isso. acabou de falar, que elas são capazes de tudo. Fui eu. Ela. Fui eu. Ah, mas é uma coisa muito legal, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Não, é maravilhoso, porque a gente Fez vê... chegar até aqui, né? Exatamente. Então, de fanfiqueira, como é que você virou autora de livro e como é que se deu essa passagem do livro para a série? Então, o processo com fanfic, nossa, começou há muitos anos atrás. Eu sempre fui uma pessoa que é fã, né? E na época eu era fã do RBD. Eu era fã do RBD. RBD, temos histórias. Temos fics que não são fics, que são São reais. reais. E aí, na época, em Lan House, eu parei um certo dia e falei, vou pesquisar coisas do RBD, porque eu gostava muito. E aí eu encontrei uma história do Poncho com a Anaí.
E achei incrível, porque eu falei assim, nossa, é uma outra realidade. Por que tu não fez da menina com a menina? Então, o que acontece? O meu processo de me descobrir acompanhou também esse processo de escrita. Acredita? Olha. Eu comecei, a minha primeira fanfic era hétero. Por incrível que pareça. Cara, mas com foco na menina. Entendi. Você Ela tava se é. projetando A Anaí no- sempre foi a... Linda, maravilhosa. Maravilhosa. Objeto, né, de desejo. E aí eu comecei a ler histórias e eu fiquei maravilhada com a ideia de, tipo, gente, tem outros mundos além da novela. Aham. E escrito por fãs. E aí eu falei assim... Minha cabeça pode tudo. Eu falei, se eu imagino, eu também posso escrever. É isso. Era horrível, gente. A minha primeira fanfic era horrível. A gente tem acesso a isso? Ai, É. infelizmente não tem, sabe por quê? Porque o site até caiu, de tanto tempo que já tem. Mas a gente tem alguém que leu. Por favor, Tem. escreve nos comentários aqui que a gente Aham, quer Com saber. certeza. Era muito ruim. Mas continuei escrevendo, conheci várias pessoas na internet. Foi aí que eu comecei a lidar com pessoas na internet mesmo. E foi esse processo que acompanhou. Eu me descobri, conheci uma garota. E aí... ela era fã de Fifth Harmony. E através dela... Eu não sou essa garota, mas eu sou fã de E aí eu conheci o fandom de Fifth Harmony através dela. E aí quando eu olhei as garotas do grupo, eu falei... E descobri que as pessoas shippavam elas, né? Como um casal. E eu falei, A Camila e a Lauren. Camila e basicamente. Lauren, exatamente. E aí eu falei assim, acho que eu consigo também. Nessa época eu já estava mais familiarizada, né? Eu já estava me relacionando com ela. Então o meu mundo já tinha virado... Já era uma fanfiqueira profissional. Já era uma fanfiqueira, lésbica. exatamente. E aí eu falei assim, acho que posso fazer também. Foi quando eu tive a ideia de fazer The Stripper. Que foi a minha primeira fanfic. Mas você foi a responsável pela Lauren precisar vir a público e falar que isso era uma mentira? Eu quero saber o grau Não! de comprometimento dessa fanfic. Cara, essa fanfic, ela foi um surto coletivo. E até hoje eu passei pra vocês, eu não faço ideia como que isso aconteceu, como que ela cresceu tanto. Porque, honestamente, eu comecei escrevendo porque eu sempre gostei de escrever. E lá no dia, um belo dia, eu cheguei no Twitter e muita gente já tava comentando sobre. Você escrevia no Twitter? Eu escrevia na plataforma Wattpad. Ah, sim. Aí no Wattpad a gente sempre posta e comenta no Twitter. As pessoas, a gente sempre se comunica por lá. E cresceu de uma maneira muito absurda. De eu não ter noção de como que aquilo fluiu. E fui continuando com ela, até que eu falei, terminei ela. Foi uma fanfic que cresceu tanto que eu consegui traduções em outros idiomas, até 5 idiomas diferentes. Meu Deus! Até em turco, gente. Gente! Turco, quem que... Sabe, Por que desculpa, você não os muda turcos, só o nome mas... das personagens e transforma isso num negócio? Então, na fanfic você pode utilizar o nome delas, não tem problema nenhum, né? Só pro livro mesmo que eu tive que realmente fazer toda uma transformação na história inteira. A Maia é a Lauren? A Maia é a Camila. É mesmo? Uhum. E a Giovanna, a Eloise Green, que é do meu livro, é a Lauren. É porque você, quando você for ler, eu vou te dar esse livro aqui. Esse querido aqui é seu. Olha aqui, ó. Fandom. Você vai perceber a personalidade delas bem atreladas, assim. Eu preciso reassistir a primeira temporada. A Dá Natália certo. ela tem uma vibe de Camila. Super. Não É por isso que tem? agora me ocorreu de perguntar isso. Então, e aí veio o livro. O livro já foi pensado para virar série? Não. Como é que aconteceu isso? Na verdade, eu nunca pensei que ele fosse virar livro ou virar série. A gente escreve porque gosta muito e entrega para as pessoas porque elas também gostam de receber isso. E o processo de virar livro foi muito do quanto a fanfic cresceu, né? Acabou que a Natália Brandão, que é a dona da editora Euforia, ela veio através de uma amiga minha, conseguiu meu contato e falou assim, olha, a gente quer muito fechar uma parceria com você para fazer 2 livros. Né? E eu falei, nossa, incrível. Ela veio falar comigo. E na época, a gente ia fazer The Stripper, que foi a primeira, e depois Checkmate, que já foi a segunda. Aí eu falei, eu acho que é melhor a gente fazer Checkmate porque é uma história muito mais estruturada. Porque como The Stripper eu escrevi em 2015. Então, muitos anos até. Nossa muito Senhora. tempo. Gente, tem... Muita coisa. E Checkmate já foi uma coisa assim, eu escrevi o que eu queria de fato escrever. Né? The Stripper foi... Como foi a primeira, eu estava lidando com aquele público inteiro em cima de mim, eu não sabia muito bem como dosar o que era do público e o que era meu. Aham. Então, acabei que eu coloquei muita coisa nela que não era minha. E por isso eu vou ter que, né? Dá uma adaptada. Exato. Mas com Checkmate foi tudo assim, eu quero que seja dessa maneira, eu quero que aconteça assim. E aí, incompatível com a editora, a gente resolveu lançar Checkmate primeiro. E aí veio a série. E aí eu só, basicamente,
milhões e milhões e milhões e milhões de visualizações, né? É um fenômeno. Sim, foi absurdo. Em que momento você entrou para a produção? Era segundo turno das eleições presidenciais de 2020. É um marco importante. É uma Muito importante, porque eu tava importante. muito feliz comemorando. Aham. E aí, me chega uma amiga, Ana Júlia, em casa, com Natalie Smith, que é a dona da pontuação. E ela fala, você é atriz, né? Tem um papel pra você fazer um teste. Foi assim, não sabia o que era fanfic, não sabia o que era checkmate, o que era Você Evelyn. desconhecia esse universo. Totalmente. Sabia, Acompanhou o na RBD? verdade, um pouco. Mas, Fifth na Harmony? verdade, um pouco também. Na verdade, essa minha amiga Ana Júlia falou que tinha uma amiga que tinha uma produtora, que fazia coisas pra internet, que era muito legal, mas eu nunca tinha assistido nada, não sabia do que se Aham. tratava. Eu falei, claro, tô disponível, vamos fazer o teste. Mas até então, não sabia nada. Eu só fui descobrir mesmo já quando eu tava no processo de ensaiar e construir a personagem. Porque eu me preparei pro teste muito através do que eles me entregaram, que era um monólogo, e uma cena também que era um diálogo com a Giovanna, que não era a Giovanna na época, era a Lauren. Era. Gente, eu tô passado. Mas assim, eu entrei nesse universo sem muito saber do que se tratava. Não tinha noção. Entrou no tinha... escuro. Totalmente. E Totalmente. a gente estava conversando um pouquinho antes e ela estava falando do teste dela. Você Sim. se importa de dividir? Não precisa expor a outra pessoa, não. Só falar. Enfim, tava eu lá na fila do teste. Eu era a segunda pessoa do dia a fazer o teste, uma pessoa antes de mim. E quando a gente tá esperando, a gente fica do lado de fora, né? Pra não atrapalhar a performance da pessoa e tal. E aí, só que da onde eu tava, mesmo com a porta fechada, eu consegui escutar o teste, né? Esse dia foi incrível. E aí eu tava lá, já com o meu texto preparado, com a minha maia montada na minha cabeça, construidíssima, assim, concisa. E a pessoa que tava fazendo fez num tom completamente diferente. Fez num tom meio afetado, uma paulista meio solar, uma coisa, assim, completamente diferente do que eu tinha imaginado. E eu falei, ferrou. Porque se for isso que eles estão esperando, acabou pra mim. E, geralmente, a gente fica um pouco sugestionado, né? Quando a gente vai fazer um teste e acaba vendo ali os atores fazendo também, ou ensaiando, você escuta alguma coisa, você fica um pouco sugestionado. Foi a primeira vez na minha vida que eu falei, não, eu vou ser fiel ao que eu construí. Eu vou ser fiel ao que eu construí. E ainda bem que eu fui. Ainda bem que ela foi. E o que tem de Maia em você e seu na Maia? Eu queria ter mais Maia na vida. A Maia, gente, pra quem ainda não assistiu, por favor, assista. Assista. Mas a Maia é do cu riscado. Ela faz o rolê pegar fogo. Sim. Ela gosta do jogo, ela gosta Não tem medo. da sedução, não tem medo. Não Ela é tem uma medo. pessoa que ela enfrenta o que tiver pela frente. É, Não importa a situação, o que aconteça, ela só... vai. Eu consigo. Você acompanhou os testes? Essa fase da construção do que seria a adaptação pra série? Sim. Ela tava Sim. lá. O processo de adaptação pra série, com a pontuação, eu conhecia primeiro a Priscila e a Natalie, né? Elas vieram comigo pra fazer The Stripper primeiro também. Ela passou pelos processos de série. E a gente teve uma ótima relação. A produtora sempre foi muito, muito legal comigo. E a gente pegou, depois de uns anos, fez checkmate. Elas chegaram, queremos adaptar. E eu falei, vamos agora, vamos adaptar. Então, a gente sempre teve uma relação muito próxima de validar tudo que está acontecendo. Você está gostando dessa maneira? Não que eu tenha poder de decisão sobre o que vai acontecer, porque é uma adaptação. A gente sempre tem que frisar essa É o Game of Thrones das lésbicas, gente. Isso aqui, ó, tem as próximas temporadas todas Sim, aqui. exatamente. E aí, eles compartilharam o roteiro comigo, falaram assim, ó, essa aqui é a proposta que a gente tem. Eu falei, nossa, tá incrível, vamos embora. E me chamaram pra ver o teste da Natália. Porra. Nossa, e ela, tipo assim, a Maia, ela é a minha protagonista. E é um presentão para uma atriz, para um ator, né? Incrível. Porque, embora eu tenha falado que é do cu riscado, mas a personagem tem várias camadas. Sim. Porque tem horas que ela se entrega ali pra relação, tem Uhum. horas que ela só quer causar Sim. e mexer nas peças do jogo. Exatamente. Então, é um prato cheio, né? Eu acho que a Maia, de fato, tem muitas camadas. Eu acho que ela tem uma ambição por justiça muito grande. E ela não mede esforços para realizar o que ela quer que aconteça. Uhum. E ela tem a coisa da sedução, ela tem a coisa um pouco da prepotência ali. Ela Aham. não é nem prepotência, ela tem muita certeza de quem ela é e do que ela quer. Sim. Ou pelo menos ela se coloca nesse lugar. A gente Sim. fica sempre assim, será que ela... Será que ela sente mesmo ou Aquela ela tá coisa, se... finja até que atinja, né? Eu acho que Uhum. assim, tem umas inseguranças muito pesadas aí, tem faltas, tem ausências da Vocês ainda vão vida. descobrir isso.
Então, tem coisas que estão no livro que ainda não apareceram na série. Sim. A série até agora ela foi uma amostra. Que me deixou com uma interrogação no último episódio. Eu tenho certeza que vocês estão assistindo também, né? Ela foi uma amostra do que ainda vai acontecer. Porque, honestamente, a segunda e terceira temporada, que é a que a gente tem a programação, é realmente. Não tem uma bicha aqui pra eu fazer um papel, gente? Pelo amor de Deus. E segunda e terceira temporada. Segunda e terceira temporada realmente é a história ali nua e crua pra todo mundo perceber o que de fato acontece por trás de tudo. Então a Maia vai entregar muita coisa ainda. E ainda bem que foi a Natália. Não, trabalho maravilhoso mesmo. Eu fiquei muito encantado, dá vontade de assistir mais e mais e mais e mais. Eu fiquei viciada, e olha que eu escrevi. Você ainda escreve fanfic? Então, eu parei. Pseudônimo, com certeza tá lá, ó. Tá lá, fandom. mas ninguém sabe. Eu parei um período, acho que em 2018, eu dei uma pausa. Eu finalizei, dei Triple Checkmate e tinha mais duas, que é Fallen Angel e Royals. Isso assim, outra vibe, é uma temática totalmente diferente. E acabou que eu parei porque eu tava num momento não muito legal da cabeça, falando assim, né? Ao mesmo tempo que você recebe muita atenção das pessoas na internet, com elogios e coisas positivas, você também recebe uma atençãozinha. Recebe tudo, né? De tudo, não tem como. E naquele período, além de ter a minha vida pessoal acontecendo, também tinha esse lado de... Eu não soube como me filtrar exatamente o que era pra mim e o que era pras histórias. Porque as minhas histórias, num geral, elas têm umas cenas mais sensuais, umas coisas mais eróticas. E isso pode ser bom para algumas pessoas, mas para outras é uma coisa muito negativa. Isso é bem retratado na série, né? Sim. Vocês têm muitas cenas Sim, de exatamente. pegação. Sim, Exatamente. sim. Como é que é pra gravar isso? Uma delícia. Gente, eu tenho muita sorte de ter, da minha parceira de cena, né, a Sofia Starling, ela ser muito entregue e se jogar muito como eu, assim. A gente não tem... Eu tava até falando com ela esses dias. Cara, é muito louco como a gente tem um entrosamento, uma química mesmo em cena, e a gente não tem não uma pra outra. Vamos. Uma lança, a outra corta, sabe? Assim, a gente tá muito O que deve deixar as fãs enlouquecidas escrevendo as próprias fanfics. Agora Olha, ela- Existe isso! Sabia? Existe. parece que o jogo virou, não é mesmo? Agora É tem mesmo. fanfics delas agora. Eu acho Algumas, isso incrível. inclusive. Aham. Que legal. Hoje em dia tem fanfic da fanfic, gente. Exatamente. Eu vou puxar um quadro aqui chamado Vral ou Pau. Que é o seguinte: leque, Vral, quando é bom, pau, quando é ruim. Tá bom. Como a gente tá com mulher aqui, mulher lésbica, é a primeira vez que ninguém fala assim, ué, mas pau é ruim? Entendeu? Então, pau é ruim aqui, tá? Então, exatamente. Mas tem os paus fakes, que são ótimos. Exatamente. Mas é pau de dar o pau. Tá bom. Tá. Só que é com os personagens da série, tá? E aí vocês dizem se é Vral ou pau e Tá bom. justifiquem. Tá bom. Ok. Primeiro, vamos começar com o personagem do meu querido amigo Luca, o Christopher Collins. Vral ou pau? Pau sim. Vral! Pau? Você que criou? Justamente, eu acho que o Luca, você é incrível. Tá? Não é sobre os atores e atrizes, Não leva pelo amor de pessoal. Deus. Sobre o Christopher, acho que vocês ainda vão descobrir, pra quem tá acompanhando sua série e ainda não comprou o livro, mas o Christopher é pau com certeza. Né? Não vou ter como. Mas quando ele... Agora a gente vai falar que eu vou falar com Maia. Quando o Christopher dá aquelas gritadas, a gente fala assim, pô, é Vral. É Vral. Tem um Vral ali. Tem um Vral. Tem Negócio Vral. de Vral. Pode ter pau? Tem pau, mas tem Vral Tem também. Vral também. É isso. Não é? Luca, um beijão. Beijo. Giovana, da Sofia. Vral. Vral super! Vral, né? Ela é outra também, que tem um personagem que é um prato cheio pra qualquer Sim, atriz que, sim. pô, também cheia de camada, Cheia de camada. durona, mas tem os momentos que ela Sim. amolece, né, por tua causa. É A muito Giovanna, ela é uma personagem tão intensa quanto a Maia. Sim. E elas têm o mesmo processo de se desconstruir no decorrer da história. Então, Sim. pra ela, com certeza, é Vral. Sim. Eu tenho que falar da minha amiga, né, que também tem uma amiga no elenco, que é a Marcele, que faz a Larissa. Marcele. Vral. Vral! Crossfiteira. Marcele é crossfiteira, hein? Um beijo, Pra Marcele. Marcele e pra Larissa dela. Tem que botar a Vral. cena dela correndo, fazendo os negócios todos de crossfit lá, porque ela faz. Ela faz sinistro. tudo. Então, antes da Maia, você já tinha vivido algo parecido, assim, enquanto atriz?
Não, Maia é um registro muito específico, assim, e o mais único nesse lugar. Eu nunca tinha feito uma vilã. Na verdade, eu tive um trabalho na HBO, Magnífica 70, que a minha personagem, ela não era mocinha, mas nesse nível de fazer planos e conspirações e ser ardilosa e jogar muito é a primeira vez. E é uma delícia, né? Com o que você recebe do que tá indo ao ar, você se inspira a escrever mais Checkmate? É que Checkmate é uma história bem fechadinha. Eu tenho ideias, às vezes, sim. Não vou dizer pra vocês, não surge nada. Fãs, estou tentando. Vocês estão vendo que eu estou tentando. Eu tenho ideia pra, no máximo, um especial, que é depois do fim da história do livro, que eu quero muito que as pessoas conheçam. Mas é uma coisa bem curtinha mesmo, só pra finalizar o arco de alguns personagens que poderiam ter mais, né? Eu consegui fechar todos no livro, mas tem personagens que a gente consegue explorar um pouquinho mais e momentos que não teve tempo de acontecer dentro da história. Então, esse especial, ele tá na minha cabeça. Olha aí, eu imagino que num projeto como esse, né, que é feito de graça, né, pro público, vocês devem receber muita mensagem, né? Eu brinquei no início que eu recebi mensagem de gente querendo saber o endereço, mas assim, acho que para além disso, para além do fanatismo, deve ter muita gente que encontra em vocês uma válvula de escape, né? Porque talvez não consiga viver a própria vida de maneira autêntica e tudo mais. Como é que vocês recebem isso? Assim? Como é que vocês filtram? Como é que vocês se cuidam? Como é que vocês se veem no meio desse processo? Pra mim é um pouquinho esquisito, porque eu ainda não consegui estabelecer a imagem de que agora eu sou realmente uma autora e as pessoas me conhecem. Então, chega muita gente falando assim, nossa, sua história é incrível. Que bom que você está entregando isso pra gente. Eu passo horas e horas assistindo a série, eu lendo coisas, e isso me faz muito feliz. Porque aqui na minha vida está acontecendo tal coisa. E é muito gratificante você perceber até onde uma coisa que você nem imaginava chega na vida das pessoas. Então, pra mim, é uma gratidão enorme por todas as pessoas que acompanham e se doam tanto para Checkmate como eles estão fazendo hoje em dia. Cara, eu vejo muito o trabalho da Evelyn, o trabalho da pontuação também, como um serviço social também. A gente se conecta com meninas muito jovens. Claro, as faixas etárias são variadas, mas em sua maioria o público é muito jovem. São meninas que estão se descobrindo, ou meninas que já se entendem em algum lugar sáfico, mas tem uma carência de produtos muito grande. Ou quando por exemplo, Checkmate, não é romance. Checkmate tem também essa camada. Mas é legal também ver mulheres sáficas protagonizando outros tipos de narrativas. Que não só de sofrendo, ou não só de preconceito. Exato, né? Assim, a gente naturaliza tanto ali a homoafetividade entre mulheres, que são mulheres trambiqueiras, são mulheres policiais de ação, e estão ali, e são mulheres sáficas. São as mulheres do dia a dia mesmo. Porque a gente tem uma certa resistência, inclusive, com as próprias mulheres sáficas, de aceitar conteúdos diferentes. As pessoas ficam muito restritas a um casal fofinho, a adolescentes iniciando aquele processo de descoberta. O que é válido. O que é válido. Super. Não seja um problema, mas a gente pode ter muito mais. A gente recebe tanto conteúdo hétero de todos os tipos e variedades. Que ninguém questiona. Ninguém diga, tem a bruxa voando e ninguém fala assim, beleza. O sáfico também não pode ter. Sabe? Esse é um questionamento que a gente sempre bate na tecla, com o Checkmate exclusivamente também falando, porque a gente pode ter uma Maia trambiqueira também. Por favor, não tem aquele meme, tá cansado das gays trambiqueiras. É isso. Exatamente. Mas acho que essa camada do trabalho, que não necessariamente é uma camada obrigatória do trabalho, né? Mas quando você vê o impacto que o seu trabalho tem na vida de alguém, é surreal, né? Porque é isso que te faz. Fala, pô, agora eu quero a segunda, terceira temporada, quero fazer mais, porque às vezes, assim, eu sou de 83, então eu cresci com pouquíssima referência. Pouquíssima referência. Quando tinha, era tudo errado. Era tipo assim, tu vai morrer. Então, eu acho que isso que vocês fazem, a Lela passou aqui, amo Lela, beijo pra você. A Lela passou aqui, eu falei disso, isso é criar
esse mundo de possibilidades faz com que as pessoas possam sonhar. E você Exatamente. acordar sabendo que você pode sonhar faz toda a diferença na sua vida. Exatamente. A gente recebe mensagens de meninas que, cara, eu me afirmei pra minha família através de vocês. Eu falei, mãe, senta aqui, assiste isso comigo. É isso que eu gosto, é isso que eu quero viver. E você cria a possibilidade de falar, é isso. É isso. Mesmo que não É seja isso. depois, mas naquele Exato. momento aquilo É. faz sentido, né? Sim, sim, sim. E eu acho que quanto mais conteúdo você tem, mais natural fica. Exatamente. Né? Porque antigamente você tinha pouco, então você não tinha como abordar muito essas coisas com as pessoas, com seus familiares. E a partir do momento que você começa a minar essas filmes, séries, livros, as pessoas começam a saber que isso acontece, é real Aham, e que é possível. e que é possível. Eu falei da Lela aqui, e aí eu lembrei de uma coisa. Quando a Lela esteve aqui, eu mencionei uma fala da Nina na série dela, que eu vou puxar já pra cá, que ela falou sobre o rebuceteio. Ela falou que o rebuceteio é o mal do século no mundo sapatão. E com isso, eu quero saber se vocês podem explicar melhor o que é o rebuceteio nas suas palavras. E eu quero saber se vai rolar rebuceteio em checkmate. Ai, amor, com a Maia não tem rebuceteio nenhum. Não tem. Que eu saiba. Quer dizer, eu posso falar? Spoiler? Por favor. Não, não pode entregar. Quer dizer, Né? aquelas- Ei, Já teve, né? Já teve. tá no livro. Tá. Teve no iniciozinho ali básico, foi uma coisa assim. Mas pra quem não sabe o que é rebuceteio, vamos explicar o que é rebuceteio. Vai, Natália, explica. Gente, é quando assim. É porque nós mulheres que amamos mulheres temos muito amor pra dar. Sim. E às vezes a gente acaba se envolvendo com pessoas próximas e que tem relações com pessoas que a gente já ficou. Porque a gente meio que tem uma galera meio que anda todo mundo junto ali. E é muito naturalizado isso, né? Por exemplo, eu tenho um casal de amigas que as exes estão namorando. Entendeu? Dá pra entender? As exes delas se namoram. É um trabalho em rede. Exato, entendeu? espalha. Uma coisa meio pirâmide. É o esquema de pirâmide. O rebuceteio é o esquema de pirâmide lésbico, gente. É isso. basicamente Basicamente isso. isso. E aí, a gente já sabe então que não vai... quer dizer, tem- Acaba que começa uma história bem aberta em relacionamento delas e começa a ir se fechando. A Maia é uma pessoa um pouco ciumenta. Ela não perde, não gosta de perder. dividir. De perder, né? Perder não é uma opção pra ela. Ansiosa. Eu vou chamar, então, aqui um quadro chamado E Se Fosse? Aproveitando que a gente está com uma roteirista aqui e com uma atriz criativa, o quadro é pra gente imaginar situações hipotéticas. A gente começou esse quadro falando de personagens, mas como a gente tá numa série que todas as personagens praticamente são LGBTs, a gente vai mudar um pouquinho. Tá. E se Checkmate fosse ambientada no Colégio Elite Way? Pra quem não sabe, o Colégio Elite Way de Rebelde. Sim. Ai, meu Deus. Nossa. Eu acho que a Maia seria uma... Se for Rebelde México, ela seria uma Roberta da vida. Temos Roberta também no Rebelde Brasil, não vamos brigar, né? Temos também. Mas seria, verdade, Uma personagem mais densa. mais problemática. Problemática. A Maia é problemática. Com todo respeito. Com todo respeito Claro. à Maia. Então, o personagem do Lucas seria ali o Poncho? Ai, não. Será? Seria. Seria, né? Eu acho que encaixaria pra ele. O O Poncho... Luca que fez Rebelde, inclusive, né? Comigo. Rebelde Brasil, não México. Seria. Eu acho que encaixaria pra ele, sim. Eu tenho uma fic que não foi fic, que foi verdade. É a paz selada entre os fãs de Rebelde, Brasil e México. Olha. Estrelada por mim e Christian Chaves. Se ficar em dúvida, dá um Google. Olha. Descobre agora. Agora, essa pergunta tá aqui, mas eu agora já sei a resposta. Porque se a Maia e as mulheres da série fossem integrantes de uma girl band, já sabemos. Sim. Já sabemos, né? Seria Camila e Laurie. Camila e Laurie. Você acompanha ainda as carreiras delas? Acompanho só a da Camila. Porque as outras não estão muito ativas também, né? Mas O eu que sempre aconteceu fui. ali, né? Elas, tipo... A Camila saiu, né? É. Deixou as 4 lá. E só que depois que finalizou o grupo também, acabou que elas deram uma desacelerada na carreira profissional delas. E a Camila continuou. Mas eu sempre fui, apesar do grupo, mais fã da Camila. E era fã do grupo todo. Fui em show. Nossa, era uma loucura. Inclusive, hoje, uma coisa engraçada. Hoje eu moro com amigas. E conheci essas amigas através disso. A gente se conheceu no Twitter da vida
E agora eu moro com elas. Existe amizade no Twitter, tá vendo? Olha Tá vendo? aí. Pode não parecer, mas existe. Ô, Natália, como é que você consegue equilibrar a atriz, a pessoa e essa persona sensual, ou que talvez as pessoas esperem que você atenda estereótipos de beleza? Como é que você se encontra no meio disso tudo? Porque você é bonita. Obrigada. E assim, imagino que as pessoas deve existir uma pressão em cima Sim. de você. Eu acho que o legal de se conectar com as fãs através da personagem é que eu falo muito que a arte não é um fim, é um meio, né? E é um meio para que elas, caso interessadas, se conectem também com a Natália, pessoa física. E eu sou zero Maia na vida. Apesar de ter, às vezes, uma languidez, um negócio, mas eu sou muito quinta série. Eu faço piadas, tipo... Boba. Entende? Muito. Então, Então, eu acho que quem me conhece, quem acaba me conhecendo, que tem a expectativa de eu ser uma Maia na vida, acaba se frustrando um pouco. Mas eu acho que também acaba um pouco seduzida, e aí, né, eu vou usar a ironia, pela palhaça que eu sou, porque eu sou palhaça, né, eu acho. Ela é. Mas isso no mercado, sim, profissional? Bom, no mercado é isso, eu vendo muito a imagem da sedutora, enfim. Mas a gente desconstrói também pra fazer outras coisas quando precisa. Eu fiz uma série na HBO, uma outra série na HBO, que eu faço uma blogueira carioca, fitness. E ela é um outro lugar, uma outra cor, super afetada. E aí é um registro que eu tive que construir, de fato, que era muito diferente também de mim. Bem Mas a Maia autoastral, também exato. Porque é muito louco também, né? Atriz lésbica, aí vem junto um Sim, estereótipo sim. e você... É você, tipo, você não tá atendendo A ou B, C ou D. Eu sou bi, né? Eu tive um relacionamento longo anterior com um homem, então eu era muito mais vista nesse lugar. Acho que agora que eu tô num relacionamento sáfico, é até uma surpresa pro mercado, talvez. Com a querida Marcela. Marcela, Marcela, rica, você é uma beijo, querida. amor. Quero receber você aqui também. Olha e aí só. você vai voltar com ela. Bora, viremos. Mas é isso, eu sempre fui muito militante de várias causas sociais. E, inclusive, falei muito sobre invisibilidade desde sempre. Só que por eu estar num relacionamento de quase 10 anos com uma pessoa, com um homem, talvez eu não fosse validada lá atrás nesse lugar. E aí que agora que estão me notando nesse lugar. Agora que o rebuceteio tá... Te encontrou. Exatamente. O esquema de pirâmide lésbica. Exatamente. Mesmo tendo me relacionado com mulher desde, sei lá, dos 14 anos. Rola muito isso, né? Tipo, que pra ser bi, você tem que estar vivendo experiências bis, né? Tipo, exato. se você tá num relacionamento ou hétero, ou no seu caso, sáfico, é tipo assim, ué. Mas não era? Não era hétero? Não era isso? Como é que agora... exatamente. E aí, eu queria que, na verdade, vocês duas, assim, eu imagino que, assim como a sua vida se transformou pela escrita, muitos jovens também, homens também, né, que podem curtir sua série, podem se inspirar com a sua história e querer trabalhar com arte para além dos estereótipos ou começar a escrever. Quais dicas vocês dão, assim, para jovens LGBTs que querem ser artistas e acham que, de repente, o mercado não vai abrir as portas? Esse é um ponto muito legal, porque no agradecimento do meu livro, eu falo sobre isso. Sobre a pessoa persistir no que ela acredita, no que ela gosta, no que ela sonha. Porque quando eu comecei escrevendo unicamente porque eu gostava. Das meninas do Vitor. Eu gostava muito, eu sempre imaginei muita coisa e gostava muito de escrever e compartilhar isso com as pessoas. E quando você tá lá atrás, você nunca imagina que um dia vai ser um livro, que a sua história vai virar uma série. Você sempre deseja. Mas desejar e acontecer é um mundo. Tanto que demorou, sei lá, 10, 8 anos até que isso acontecesse. Então, só continue persistindo. Se você gosta de escrever, escreva, compartilhe com pessoas. Se você tem pretensão de atuar, aí a Natália já vai falar melhor o que é, estudar, se dedicar a isso. Mas é só, de fato, acreditar e não desistir, porque pode acontecer. Aconteceu comigo, aconteceu com outras pessoas e vai acontecer com você também. Eu acho que para quem quer atuar, estudar, gente. Estudar muito. Vai atrás de cursos livres, profissionalizantes. Vai fazer uma faculdade, de repente, de artes cênicas. Porque é um mercado muito, muito, muito concorrido. Muito concorrido. Muito concorrido. É bom frisar. Concorrido.
E tem que ter muito amor pela arte pra continuar. Não entra nessa pela fama, não entra nessa pelo hype, enfim, pelo glow de estar ali em cena. Em cena não, pela fama mesmo. Não, eu acho que esse caminho não deve dar muito certo, porque ele vai te frustrar. Possivelmente, né? Não vou falar que com certeza vai te frustrar. Até porque eu imagino, assim como eu, em algum momento do início da sua carreira, dos seus estudos, você talvez nunca tenha considerado que uma websérie de YouTube seria uma virada de chave, talvez, na sua carreira, né? Não. Com 10 milhões de visualizações. Imagina, não, nem imaginava. Entendeu? Eu nem conhecia, nem sabia que esse universo era tão potente, que era tão poderoso e que, né, tocava tantas pessoas. Realmente, na hora que eu vi os números do YouTube, tava lá, milhões de visualizações, um episódio, eu falava, gente, o que é O isso? mundo sáfico, ele é forte. É muito Muito forte. muito forte. Isso é muito legal de ver, porque a gente vê como a comunidade, consome o conteúdo das próprias mulheres Sim. e precisa de conteúdo, né? É. E quer conteúdo, quer conteúdo. consumir. Então, isso que vocês fazem, que Lela faz, vocês fazem, é muito importante, porque é uma forma de hackear esse mercado, que vai tentar te enfiar numa caixinha e Sim. falar, você é menina bonita, você tem que ser assim, assim, assado. Uhum. E você é autora, você não pode escrever sobre isso porque vai chocar. Então, a internet, né, o YouTube, dá essa possibilidade de novas histórias serem contadas, né? A internet democratiza muito, né, a arte. Isso Apesar é de ter incrível. o lado negativo, Claro, mas tem sim. um lado muito positivo, que faz a gente chegar onde a gente tá. Hoje a gente tá aqui, ela como atriz da websérie, eu como autora. E no Rio Web Fest, gente, que é um festival que Sim. celebra e premia conteúdos da internet, essas donzelas, no ano passado, levaram... Vocês e Lela, né? Tipo, vocês levaram todos os prêmios e foi muito lindo de ver, porque não é só a comunidade ali de criadores de conteúdo da internet aplaudindo. Era uma legião de fãs fazendo fila pra tirar foto, pra imagino, legal. dividir momentos com vocês, né? Sim, gente, essas fãs são tudo. Elas fazem tudo acontecer, assim. Elas movimentam tudo. movimentam, engajam, fazem edit o dia inteiro. Elas investem não só tempo, mas dinheiro também nas séries. Elas fazem literalmente. A segunda temporada, que a gente vai gravar, começa a gravar semana que vem, é literalmente feita com dinheiro de fãs. E não só de fãs assinantes da pontuação do YouTube. Fãs que investiram. A gente abriu uma catarse para ajudar, a gente investiram, de fato, dinheiro. Isso é comunidade, né? Exatamente. Porque significa que vocês tocaram essas pessoas de alguma forma e elas querem participar dessa querem construção. Exatamente. E essa segunda temporada, hein? Quais detalhes a gente pode saber? Vocês vão viajar? Tô sabendo. Já viajando. Já viajando. Na Suíça. E tu foi? Não, fiquei aqui. Porra, a Situação autora foi tem bem que ir, reduzido. gente. Situação, por Isso aqui, favor, ó. a próxima. Vamos liberar esse orçamento aí, esse budget. Não, é brincadeira. Elas viajaram pra Suíça porque lá atrás eu achei que seria viável colocar uma Suíça no meio da minha história. Falei assim... E foi. E E foi. o mais incrível é que foi, gente. Foi. Elas- Graças às Eu fãs. fiquei tão... E você foi? Fui. Eu fiquei tão Olha, feliz só de vê-las lá. Se eu tivesse na tua série, tu escrevesse viagem pra sei lá pra onde, vou dizer pra Pindamonhangaba, e eu não for, eu ia ficar chateado. Será que os outros ficaram? Eu não sei, mas... Não, a gente foi com um elenco reduzidérrimo. Foi. Fomos só eu, Natural. Sofia E e uma Nathalie. Exato. E Nathalie já tava Elas, lá. uma câmera e o mundo. Exato. Isso que eu queria falar, porque a série tem muito plano sequência. E eu acho plano sequência uma maravilha, assim, coisa de gente doida. Plano sequência, pra quem não sabe, são aquelas cenas que não tem corte de câmera. É um take e vai até o final. A gente acabou de ver a série Adolescência, que foi toda feita por plano sequência, gente doida, mas Loucura. dá um efeito muito especial para as cenas e, no caso de Adolescência, para a série. Como foi para você? Porque, assim, eu imagino que deve ficar assim, não pode errar, porque se errar, volta do início. Exatamente. Não, e tem acho que a maior plano de sequência da primeira temporada é que é Maia que vai conduzindo tudo, né? Chega na mansão, tem um mise-en-scène ali na sala, aí sobe uma escada, tem um quarto, aí sobe na escada, tem outro quarto, e depois volta, juro, Aí acelera a câmera, vai junto. Exato! Sobe as escadas Exato. e faz...
E é tudo muito coreografado. É. Assim, a gente ensaiou muito essas cenas de plano sequência. E, de fato, é isso. Vamos mencionar as diretoras, né? A Nathalie Schmidt e a Priscila Pugliese. Sim, Foi maravilhoso. incrível. Que tiveram essa ideia, mas que a estética final fica muito maravilhosa, né? E dá uma Fica, agilidade. Funciona muito, 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 muito. Encaixou muito bem. E o clima nos bastidores, do elenco? Ai, uma delícia. Tem alguma briga? Não tem, gente. Não Fãs, tem. vocês querem saber de alguma briga? Me fala. Não tem. Checkmate não teve até agora. Ai, é um elenco que se conectou muito bem. Até em Muito. cena, a gente É. percebe que o elenco secundário, fora das protagonistas, eles são muito entregues e você gosta de ver eles também. Porque tem série que a gente assiste e só quer ver os protagonistas, não quer ver mais nada. Mas com esse, né, olha, eu tô sendo modéstia à parte, o elenco é incrível. O elenco é incrível mesmo, gente. Tanto que eu queria fazer parte. Bora. Eu fico mandando Vamos. mensagem pro Luca, falo assim, ele não tem um Fala com a papelzinho. Nathalie, com a Priscila. Nathalie, tô disponível, hein? Nathalie, chama ele. A gente falou das cenas mais de pegação, né? Como é que... Teve algum momento que você falou assim, aqui não... Ou como é que eu... Porque agora existe um negócio chamado coordenador de intimidade no set. Vocês têm? Não tivemos. Acho que a Nathalie, a Priscila tentam ali proteger a gente o máximo possível. Acho que o fato de ser mulheres também dirigindo ajuda muito. Mas o que acontece, já tive a experiência de ter coordenador de intimidade em outros trabalhos, mas o que acontece em Checkmate é que eu e Sofia, de novo, somos tão azeitadas que a gente só vai, sabe? Assim, não, e claro, a produção protege muita gente. E a lingerie em dia, né, gente? Que lingerie, gente? Você viu? Foi essa que vocês... Foi a primeira cena que vocês gravaram? Foi a primeira cena, imagina. Na ordem, né? Começamos com uma cena de sexo, pra começar. Foi, só pra dar um choque. Desenrolar logo. Depois dessa vai qualquer coisa. Mas é muito, eu falei brincando de treta nos bastidores, porque é muito visível o clima entre vocês, porque é isso, é um projeto independente, que é feito pra internet. Tem que ser prazeroso, né? Tem que ser prazeroso. Tem. Eu quero saber se vocês vão produzir mais séries com mais livros seus. Quer dizer, se eles vão produzir com livros seus. Eu espero que sim. Vou já deixar o recado Por aqui. que ela respirou fundo, fãs? Tô aqui tentando por vocês. É que, até o momento, eu tenho, como livro, só tenho Checkmate. Aconteceu tudo no mesmo tempo. Série e livro, eles vieram no mesmo ano. 2024, pra mim, foi o ano de Checkmate. Espero que seja 2025, 2026, e quanto mais na frente. Mas veio tudo junto. Eu tive outra série com elas também, com a Nathalie e com a Priscila, que foi The Stripper. Só que eu ainda tô no processo de adaptar para livro, porque The Stripper também vai ser livro. E não sei o que me reserva, se a pontuação ainda tem mais coisas. Se quiser que eu escreva original, eu escrevo qualquer coisa. Quando esse episódio for ao ar, esse aqui nosso, já vai ter acontecido a Bienal. Sim. Que vocês estão com um super momento aí. Sim, aquilo ali vai estar um formigueiro de lésbica. Que eu tenho certeza. Eu tava até vendo hoje um grupo que a gente tem lá na Editora Euforia e estavam falando sobre isso. Falaram assim, meu Deus, imagina como que vai estar o stand de fãs, porque eu coloquei uma enquetezinha. Você vai? Vou. Quer dizer, essa altura ela já foi, né, gente? Já Me contem nos comentários como lindo, é que foi, gente. Foi maravilhoso, a gente entendeu muita gente. Mas a gente espera que seja incrível. E tenho certeza que vai ser, porque são fãs que acompanham a gente desde o comecinho. E vão estar lá prestigiando, levando livro pra autografar, pra tirar um momentinho pra estar lá com a gente mesmo. Você é muito reconhecida na rua? Cara, mais do que eu poderia, assim, imaginar, assim. Quando eu comecei a fazer... Porque, assim, a gente começou a fazer... Eu e Sofia, a gente entrou na série anterior pra fazer uma pontinha no casamento das protagonistas de Stupid Wife. E aí... Que é um sucesso também, Que é um sucesso. As meninas são maravilhosas. Enfim, adoro. E aí que as meninas falaram, cara, preparem-se, porque vai ser, vai mudar a vida de vocês. Vocês vão receber presentes caresmos, vocês vão ser reconhecidas no aeroporto. Gente, imagina. YouTube. Não, eu falava, acho que vai ter, né, uma coisa ou outra. Assim, olha. Não tinha nem noção. É surreal. Juro, a Marcela fica de cara. Ela falou, cara, eu fui protagonista de Malhação, fui noiva de uma pessoa que era protagonista de 3 novelas seguidas, e não é esse nível de assédio. Tipo assim, de descobrir horário de voo, não sei como, e vai Será que esperar a elas gente. descobriram o endereço daqui, gente? Vamos saber. Mas é isso, é uma loucura. É assim, é muita coisa de artista pop, né? Eu vejo muito parecido com cantores, assim, porque é um nível de devoção, de amor, as pessoas se tremem. Eu falo, porque gente, não é como só elas sobre o choram, seu trabalho, não é só sobre o seu trabalho, que é muito bem feito. Exato. É uma
uma ligação com você. Exato. Exatamente. Exatamente. E aí que vem o fanatismo no bom sentido, né? Sim, sim. Que Exatamente. loucura. É. Então, a segunda temporada e a terceira temporada só tendem a aumentar isso Pois é. muito mais, Ai, né? se Deus Já me quiser. disseram, prepare-se, porque a Maia, Ah, enfim, acontecem umas coisas aí na segunda temporada. Mas não vai ter uma quarta temporada? Não tem como esticar? se gente, tiver porque 10, assim, eu acho ok. aqui tem material pra quantas? Eu acho Tô que... perguntando pra vocês, hein? Vocês curtam esse vídeo. É que o que se inscrevam. acontece? Como é no YouTube e tem todo o processo também, envolve dinheiro, né, pra fazer a série, a gente não consegue fazer episódios muito longos. Aham. Mas se Mas tivesse a esse possibilidade... 20 minutinhos, 23 minutinhos eu acho maravilhoso. Eu acho também. Sim, eu queria que fosse 40. Vou ser Ah, bem... é, né? A autora. Dava pra explorar muita coisa, mas a gente entende como tem que ser feito, como eles vão adaptar tudo certinho, até porque conseguiram externar muito bem o começo da história inteira na primeira temporada e já li o roteiro da segunda inteiro, sei que a segunda também tá incrível. Tá, mas E- então Acho que aqui tem material pra bastante. tem sim. 4. 4. Acho que 5 é esticar demais. 5 só se tivesse o especial que eu falei. Então, 4 mais o especial, gente. Aqui tá gravado. Vocês podem Queremos. cobrar. Você pode É. cobrar. Mas olha só, tá com 3, não tô dando palavras pra ninguém. Até o momento é só 3. Mas já tá, pô, 3 é bastante. 3 é muita É coisa. bastante. É muita Ba- coisa. Não vai fazer que nem a HBO que caga todo final de série, não, tá? Não, É. no final isso aqui é incrível, amor. Incrível. Não mudem aqui que eu vou ler isso aqui. Aliás, essa capa é maravilhosa. É. Que Tem a trabalhão, nossa cara. Maia, a Giovana. A gente fez especial porque... Eu vou querer autógrafo das duas aqui, tá? Ei, darei. Não é pra fazer inveja em vocês, não, mas eu vou querer. Vai ter a Bienal, vocês já foram, tá? É, vocês já foram. Ah, vocês, é. vocês Vocês também já já estão foram. com autógrafo. Levem um livro. Eu consegui já antes, levaram. mas vocês estão vendo depois que eu já consegui. o que Já vocês levaram estão o vendo, livro. entendeu? E fora, sério, você tem planos? Assim, você tem coisas engatilhadas? Bom, Vai casar com a Marcela? Brincadeira, 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 brincadeira. ela é maravilhosa. Ela é Você maravilhosa. sabe, ela é incrível. Bom, eu tenho a série, uma das séries da HBO que eu faço, eu tô gravando, acabei de gravar a segunda temporada, no final do ano passado, não estreou ainda. Tem promessas de terceira, chama Galera FC a série. Se passa no mundo do futebol, eu faço uma blogueira fitness, que é Maria Chuteira. Não é mais Maria Chuteira, na segunda temporada ela é funkeira. Ah, tá bom, tá bom. Versatilidade. Ela é funk. É isso, gente. Ó. E deve estrear a segunda temporada ainda esse ano. Pretendo ficar 10 temporadas, 20 temporadas lá, a la Grey's Anatomy. Grey's- Pode esticar, né? Se tiver que esticar, tá A tudo gente bem. vai. Faz um spin-off. Exatamente. Dá pra fazer muita coisa. Agora, para além da arte, né? Eu sou vegana e eu tenho um projeto, uma Ah, eu vi plataforma. no seu perfil, muito legal. Tem uma plataforma que fala sobre veganismo, chama-se Veg, e lá a gente fala do veganismo descomplicado, fala enquanto função político-social, fala sobre o meio Há ambiente, quantos a anos você é saúde. vegana? Tem 10 anos. Caramba, muito 10 tempo. anos, tem um tempo. Tem um tempo. Eu vou chamar um quadro aqui chamado Perrengue Queer, que é o seguinte: eu preciso de vocês de uma história Tá. de perrengue, perrengue mesmo. É esse aí que fez você cortar sua sobrancelha, Eu tô tá? tentando lembrar qual. A pior de todas, ou a melhor, né? Depende do ponto de vista. Vocês Fã de vão- RBD? Alguma de fã de RBD? Não, o RBD foi na fase que eu ainda achava que eu... Ah, é, você ainda era hétero. É. é. A fase hétero, é o perrengue queer, acabou, ponto final. Não é hétero, não. Não é bem um perrengue, mas é uma situação bem inusitada. Ela vai me matar com isso, mas enfim. A minha primeira namorada, ela tinha um pouquinho de ciúmes, né? Ela me conheceu através de histórias de Pouquinho. fanfic. E ela falou assim, a gente se conheceu com isso, né? Então acho que você pode parar De fazer? de fazer histórias. Gente. E aí eu fiquei assim, escrevi escondido. Falei, não vou parar, vou continuar, vou escrever escondido, porque eu gostava muito. Mas em qual fase? Você estava na fase já de. Day Stripper, foi na época que eu terminei. Imagina se você tivesse ouvido essa Ela me mulher. pede perdão até hoje, tá? Ela é uma querida, é um amor Ah. de pessoa. Não E é agora- pra jogar hate nela, gente. E agora a tua ex namora a tua ex. Não, Você namora a ex dela. mas eu até conversei com ela esses dias. Ela falou assim, cara, eu não vou me perdoar nunca por ter pedido isso pra você, porque eu sei até onde você chegou e eu sempre torci pra que você chegasse nisso. Fãs, caçem o nome dela. Tô zoando, brincadeira, Brincadeira. brincadeira. Porque às vezes a gente precisa disso pra reforçar a Sim, nossa convicção também. Exatamente. E aí eu escrevi escondido. Eu falei, ninguém vai me achar. O Twitter é um mundo. Aham. Pois ela viu um trecho no Twitter da história. Ela chegou no meu WhatsApp e falou assim, você que escreveu essa história?
Meu Deus. Por que você... Porque eu não disse pra ela que eu escrevia. Ela Foi reconheceu desmascarada. a minha escrita. E chegou em mim e falou assim, você que escreve isso? Eu, sim. Eu não acredito que você mentiu pra mim. Foi um caos, gente, mas Não, hoje você em foi dia... obrigada a mentir pra ela, porque ela não devia ter te pedido o que ela pediu. Na época a gente era muito novinha, tipo, sei lá, menor de idade ainda. Então Nossa. acabou que era uma coisa muito imaturidade. Hoje em dia ela fala assim, você tem que me entregar um livro autografado com dedicatória, mesmo que eu tenha pedido essas coisas pra você. Mas tá Parece tudo que bem. o jogo virou, não é mesmo? Virou, ela é uma querida. Amo demais. Eu lembrei de uma coisa que não é bem um perrengue, é mais uma fase da descoberta, assim, né? Assim, que eu também me interessava por mulheres, mas eu era muito nova. Eu era ginasta ainda, devia ter, sei lá, uns 11 anos. Eu treinava num lugar em que os treinos eram diferentes da galera mais velha, tipo, mais, que não era, né? Eu tinha 12, as meninas tinham 17, 18. E eram horários diferentes. E eu lembro que às vezes eu me escondia, porque eu treinava mais cedo que elas, me escondia pra ficar assistindo os treinos delas. E depois ia pro vestiário. Pra esperar. E eu lembro que tinha uma maravilhosa, era Mariana alguma coisa, e ela tinha várias tatuagens, eu achava ela super descolada. E sabe aquela, quando você não sabe se você quer ser ou ter? Eu não tinha esse discernimento. Ficava início de encantada, tudo é você ficava sempre encantada. isso. Encantada. E eu ficava lá, tipo, fingindo que eu tava me arrumando também. Tipo, acho que eu pensava, mas gente, essa menina, o que essa criança tá fazendo aqui? Tipo assim, 6 horas, eu ficava lá assistindo elas treinando, sabe? Encantada, Uma mistura de maravilhada. admiração e querer. E A gente curiosidade. viveu uma história no mundo E da curiosidade. ginástica, Olha hein? Aí, ó, já temos de novo a série. protagonista. Olha aí. O Benny dando todas as aqui, pontuação. Mas tem que ter uma bicha ginasta. Pronto, Você sabe que eu sou um ginasta frustrado? Que eu fazia ginástica olímpica quando era criança. Eu e meu irmão gêmeo, teu irmão gêmeo, que é hétero. Aham. Só que a gente Jura? foi expulso de 2 clubes por indisciplina. Meu Foi Deus. expulso de um, foi pra outro, também a mesma coisa. Oh, meu Deus. Eu achava que era recreação. Aham. Mas, enfim. Esse é meu perrengue queer. Aham. Mas, meninas, a gente falou um pouquinho antes, assim, eu acho muito fantástico que a gente viva num momento onde a tecnologia encontre cabeças brilhantes, que encontre talentos brilhantes, e a gente possa mudar mesmo a vida das pessoas, né? De meninas e meninos e menines que talvez nunca tivessem acesso a conteúdos, a pensamentos, a reflexões sobre si mesmos. Assim. Então, eu queria que cada uma de vocês mandasse um recadinho pra você, jovem, antes de toda essa loucura acontecer. Tua câmera é aquela. Pra Evelyn jovem, olha, eu Não que você não seja jovem, tá? pra Evelyn mais nova, eu acho que eu só diria pra ela que deu tudo certo. Que bom que você continuou, né, e não desistiu, apesar de várias coisas e colocou pra fora toda a imaginação e todas as coisas que passaram pela cabeça e esperou o momento certo pra que tudo acontecesse. Então, que bom que você conseguiu e vai conseguir muito mais coisa pela frente ainda. Exatamente. Nath. Ai, olha quão longe você chegou. Claro que tem muita coisa ainda pra gente conquistar, mas que bom que você não desistiu também, porque tiveram momentos que eu sei que, né, a gente duvidou da gente, a gente tentou deixar a arte de lado e não conseguiu. Aquela coisa, né? Depois que você é picada pelo... Nossa senhora, tem quantas como. vezes eu falo assim... Por que eu tô fazendo isso? Por que eu me presto a isso ainda? Mas a gente não conseguiu ficar sem. E que bom que a gente persistiu. E ainda vou te dar muito orgulho, Natália Baby. Como é que foi a saída do armário de vocês, assim, na família? Eu não tive um momento, assim, eu sempre falei muito sobre isso. Não sei, eu não tive uma revelação. Eu tive um namoro longo, né, com um homem, mas sempre militando nesse lugar. Aham. Então, por eu ter falado muito abertamente sobre isso e falar, inclusive, eu tive um breve relacionamento com um menino trans. E eu dividia com a minha mãe o quanto eu era apaixonada e quanto aquilo, já morando aqui no Rio de Janeiro, o quanto eu era apaixonada e ela sempre levou isso muito natural. E não teve um momento que eu falei, olha, pai, mãe, isso. eu tô fora da heteronormatividade. Não teve. Só foi, assim. Que legal. Que bom, né? Que privilégio, né? Muito privilégio. Privilégio. Acho que pra mim foi meio delicado, não de uma forma muito agressiva, nem nada do tipo. É delicado porque você compartilhar isso com a sua família é sempre um momento importante. Mas eu tive um momento de chegar e falar, então, mãe, é isso aqui. Eu falei de uma maneira muito... Chorei a beça, ela chorou também. A gente ficou numa situação meio... Sim, nos primeiros dias. Mas hoje em dia,
acaba que... O que é muito engraçado, porque a minha vida de autora foi mais escondida, eu acho, do que a minha vida Evelyn que se relaciona com mulheres. Porque elas acabaram descobrindo as coisas, Vida dupla, série... sou uma autora. Exato, eu tive uma vida dupla. Acabaram descobrindo sobre a série, assim, no meu Instagram. Caramba. Eu comecei a postar as coisas e falei assim, vai ser natural, como se isso fosse uma coisa comum, porque é comum. E eu vou simplesmente postar. E série, Checkmate, Rosto da Natália, Você da tinha Sofia. algum outro trabalho antes disso tudo? Como Você tem? livro, não. Esse é o primeiro, aí Desse Tipo vai vir depois pela mesma editora. Não, eu digo assim, fora, não como autora. Ah, Ah, sim, eu trabalho de manhã eu sou CLT. De gente normal. De manhã eu sou CLT e de noite eu sou autora. Vida dupla, tá vendo? Isso dá uma série, Dá inclusive. Vou te falar, minha primeira história é assim. Mentira! Ela não é autora de noite, mas ela tem uma vida dupla. CLT de dia e de noite ela é outra coisa. Olha. Mas o processo foi... Tudo bem, Ela é pessoal. uma stripper. Olha, amei. Mas o processo foi... No início foi um pouquinho delicado, a gente não falava muito sobre. Era uma coisa assim oculta, você sabe que é, mas não comenta na Não se família. toca num assunto tabu. Mas agora a Evelyn, adulta, que tem a sua própria vida, escreveu livro, tem uma série e tudo, eles aceitaram muito bem. Que legal. A minha mãe e meus pais ficaram super felizes, até discutiram por que eu utilizei Evelyn Souza no livro e não Evelyn, o outro sobrenome. Sempre assim, por que você usou o nome do seu pai, não usou o meu? Ah, isso é uma boa briga, isso é um bom problema pra você. Então, hoje em dia, eles me apoiam muito e eu sou muito feliz, porque começou deles, eles me deram meu primeiro computador e foi com isso que eu comecei a minha primeira história. Então, Infernizou o RBD. E é, aí, o resto da história. a gente já sabe. A gente tá chegando aqui na reta final desse papo maravilhoso, mas, mais uma vez, assim, é um trabalho muito importante que vocês fazem, é muito legal ver conteúdo muito bem feito. Então, eu queria que vocês dividissem com o público os próximos passos, data de estreia da segunda temporada, que elas vão falar que elas não têm. Não Começou a temos gravar mesmo. agora, Não mesmo. mas estreia esse ano. Ah, tem que estrear. Ah, tem que sim, estrear acho que- antes de acabar o prazo pra se inscrever no Rio Web Festival. Sim, porque a gente precisa estar lá. É verdade, vocês têm que estar lá. Temos que estar. É verdade. Bom, a gente começa a gravar. Bom, amanhã tem preparação de elenco. Tá aí, vou escrever esse episódio no Rio Web Fest. Olha aí. Olha aí. Aí, ó. É. Quero as fãs gritando pelo Lugar que Fala podcast também. É isso. Vão estar. Bora, meninas. E um recadinho pra elas, assim, porque eu acho que no final das contas, isso tudo que tá acontecendo É. com vocês é pra elas e por elas, né? Sim, exatamente. Comecem. Ai, acho que o ponto principal de tudo aqui é eu quero agradecer imensamente até as pessoas que começaram comigo desde a época da fanfic, porque lá atrás foi que me falaram assim, olha, você consegue, tá muito bom, pode continuar. E para as pessoas que surgiram agora da série, porque são pessoas que começaram a se unir, né? Tem muito público de antes e tem público de agora, então eu só tenho a agradecer imensamente a vocês, porque Checkmate não seria nada disso, não teria acontecido se não fosse por vocês. Então eu espero que a gente continue agora e muitos outros projetos pela frente. Bom, fandom, vocês estão literalmente mudando a minha vida. Eu falo isso sempre pra vocês. Vocês têm o poder, de fato, de ser um divisor de águas na vida de quem vocês se dedicam. Porque o engajamento, a visibilidade, o poder que vocês dão a nós. Porque hoje, a gente, enquanto artistas, a gente vale muito os números que a gente tem na internet. Sim. E vocês, e única e exclusivamente vocês, são responsáveis pelos meus números hoje. São os meus números que me levam a apresentar uma convenção, são os meus números que me levam a fechar uma publi, são meus números que me levam a ser chamada para outros testes e outros trabalhos, e eu devo isso a vocês. Então, eu sou muito grata, eu sou imensamente feliz de ter vocês comigo. Eu sei que eu não cumpro todas as expectativas, vocês são muitas, mas eu tento dar o meu melhor. Eu tento manter o contato mais próximo possível com vocês. Semanalmente, a gente tem lives, então a gente conversa muito. Obrigada por serem comigo, como eu falo sempre. Eu devo, de fato, tudo que está acontecendo na minha vida nesse último ano a vocês. Obrigada por estarem aqui. Bonitinho. Que coisa maravilhosa, gente. Sabe por quê? Eu, quando fiz um projeto de sucesso, como Rebelde Brasil, Sim. era um outro momento da minha vida. Eu não me sentia confortável de viver uma vida pública fora do armário. Eu vivia minha vida pessoal. Sim. E eu ficava sonhando com o dia que eu ia sair do armário publicamente. Só que eu não... Há 12 anos atrás, era um outro momento, trabalhando para uma emissora evangélica. Uhum. Então, quando eu vejo isso, eu falo assim, caraca, teria sido assim. E, de certa forma, eu vejo isso acontecer e eu vejo a importância disso acontecer. Então, me emocionei. Também, gente, eu também.
Mas é muito foda. Eu espero que as pessoas que curtem esse projeto, de fato, ajudem esse projeto a crescer mais. E esse e outros projetos também. Já quero um crossover com a da série da Lela. Botar um movimento sáfico do audiovisual. Pra crescer Mas cada vez mais. parabéns mesmo, Obrigada, gente. viu? Obrigado por esse episódio maravilhoso. Obrigada a você por Cara, esse que horas? espaço. É. E quando vocês quiserem voltar, por favor, E voltem. vamos voltar depois da segunda Traz Voltaremos. mais gente do Voltaremos com a Má. elenco. Por favor. Isso, Marcela também, ó. Tô no teu pé, viu? Obrigado, gente. Obrigada a Obrigada a você. você. Obrigado Obrigada, por terem Obrigada, assistido. gente. Compartilhem Obrigada, muito. Mandem pra todo mundo. É que isso. Esse aqui é um trabalho que precisa ser celebrado sempre. E é por Sim. causa de vocês, tá? É isso. Top. Beijo, gente. Beijo.